Amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Austin, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Assista aí o vídeo para você ver. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E então... Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Um canal que trabalha dentro da apologética, da heresiologia, dentro da filosofia e de assuntos controvertidos. Senhores, peço que os senhores deixem os vossos comentários para que a gente possa entender o que você pensa sobre o que nós anunciamos neste vídeo, ok? Isaías, capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus adverte o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Senhoras e senhores, a Bíblia, ela alerta, né, sobre as pessoas que distorcem e chamam o mal de bem. Esses dias tivemos uma controvérsia na internet sobre a questão do Paulo Júnior, né? Alguns acham que ele caiu em adultério, está escondendo, outros acham que não ficou bem explicado, já outros acham que foi bem explicado e que ele está passando momentos de doenças psicológicas, e também que ele mesmo declara que ele pecou, né, contra o ministério, contra a igreja, muitas vezes sendo um pastor ditatorial, que ele precisa se restaurar, que ele precisa começar do zero, fazer um upgrade e começar tudo de novo. Bem, eu tenho no canal lá Resistência Apologética 2 vídeos agora que foram feitos agora recentemente sobre essa questão. Seria interessante você ver sobre toda essa polêmica. Mas, como prometido no último vídeo lá do canal Resistência Apologética, estamos aqui trazendo no Espada Triunfante a questão do deputado Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, ele desde jovem passou para uma igreja pentecostal, né? Eu acredito que era a Assembleia de Deus. Não sei se era Belém, Madureira, parece que ele foi do Belém, alguma coisa assim, eu não tenho muito conhecimento dessa parte. Mas o que ocorre é que aí ele, através, né, da sua popularidade entre os evangélicos, ele acabou sendo um deputado grandemente votado, né, nos últimos anos aí, e ele se tornou um deputado federal. Né? É um caminho que muitos seguem, né? Por exemplo, você tem lá na década de 1980, 1990, o Hidekazu Takayama, que era o pastor pioneiro, né, nessa questão de cruzadas, de evangelismo em massa. Eu assisti muitas conferências do pastor Hidekazu Takayama, né, que ainda está vivo, né, nesse ano de 2025, e ele é praticamente um pioneiro dessa área aí. Ele também entrou por essa área aí da política, e depois que ele entrou por essa área da política, aí parece que o fogo dele, do ardor, do evangelismo se apagou. Então, o problema da política é esse, né? Se envolver com a política brasileira, que é um lugar terrível, né? Um lugar onde é praticamente ali um covil, né?
de salteadores, um lugar muito difícil para você ser um cristão ali naquele lugar. E outras pessoas, né, entraram por esse caminho aí, variados, né, pregadores, e depois parece que aquele ardor, aquela alegria passou, né? A pessoa fica visando só a questão de aposentadoria, dinheiro, esse tipo de coisa. Bem, que esse não seja o caso, por exemplo, do senhor Marcos Feliciano, né, visando só a questão de dinheiro e tal, mas o que acontece é que esses dias ele trouxe, né, ele já pregou várias vezes nos Gideões, né, e o que acontece com o Marcos Feliciano é que eu vejo ele uma extrema decadência, cada vez maior no que tange a espiritualidade, né? Ele fez um vídeo agora recentemente que, do meu ponto de vista, é ultrajante, né? Ridículo, das duas umas: ou ele está sendo político ali, né? Querendo o bem de todo mundo para pregar em todos os lugares, ou, né, ele realmente é ignorante sobre o assunto. Ele exalta ali os maiores hereges, os maiores líderes hereges, né? Ele mostra o vídeo onde o pastor Paulo Júnior, no passado, colocou na lista lá os maiores hereges, de Macedo, Valdomiro Santiago, certo? Silas Malafaia, todo esse pessoal aí que entrou pelo caminho herético da teologia da prosperidade, que não existe teologia, né, no evangelho falso da prosperidade, da confissão positiva, que é algo terrível, né, que há poder em suas palavras, que suas palavras vão mudar a realidade. Isso é feitiçaria, tá? Feitiçaria gospel. Isso invadiu as igrejas nos dias de hoje. Existe um ótimo livro, né, que a CPAD no Brasil, ela traduziu esse livro, Cristianismo em Crise, tá? Esse livro é de Hank Hanegraaff, que nós temos aqui na edição aqui nos Estados Unidos de 1993. Eu já não sei em português, porque eu estou longe dos meus livros lá no Brasil em português. Eu tenho esse livro em português. Esse livro, em 1993, já alertava sobre o que é confissão positiva, teologia da prosperidade, certo? Nós temos lá no Brasil também os livros de Paulo Romero, né? Evangélicos em Crise, Supercrentes. É impossível que uma pessoa que é estudioso da palavra de Deus, que procura o mínimo de conhecimento, tentar exaltar essas pessoas como Edir Macedo, R.R. Soares e todo esse pessoal, que na verdade o pastor Paulo Júnior estava certo quando ele alertou sobre esses indivíduos. Eles são falsos mestres, eles ensinam doutrinas de perdição, mas as suas igrejas são cheias, os seus ministérios são grandes, porque é assim que funciona aqui também nos Estados Unidos, certo? Isto vem desde a época de Peter Popov, que enganava o povo com milagres. Ele tinha um ponto aqui no ouvido, escutava através das fichas que as pessoas passavam para ele. Ele sabia quem estava pedindo a cura da doença X, Y. Não quer dizer necessariamente, estou dizendo, que tudo que acontece hoje seria fraude. Não é isso que eu estou dizendo, né? Deus não se aposentou, certo? Ele continua operando no século 21. Entretanto, dizer que homens são possuidores desses dons só traria um malefício para eles. Se eles tivessem esses dons de milagres, de cura, eles seriam super exaltados. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse que foi-lhe dado um espinho na carne para que não se exaltasse, porque está na natureza humana se exaltar, entendeu? Então, o ser humano ele só ia servir para uma coisa: ele tem o dom de cura, o dom de milagre. Ele ia se exaltar mais ainda, porque o ser humano tem essa tendência. Por isso que hoje eu não acredito biblicamente que haja esses dons fornecidos a pessoas, tá? No século 20 ou 21. Por quê? Porque a Bíblia ela é bem clara sobre alguns textos. Eu não vou trabalhar aqui agora isso, porque não é o foco, mas eu estou me prendendo na questão da declaração do Marcos Feliciano. Uma declaração que traz mais prejuízo do que benefício para o povo de Deus. Porque a Bíblia alerta em vários lugares, Gálatas 1:8, Efésios 4:14, a Bíblia fala sobre apostasia, Mateus 7:15 e 16, Lucas 18:8.
Hebreus capítulo 6, verso 4 a 8, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 2 Pedro capítulo 2, verso de 1 a 3. São vários versículos que a Bíblia, um terço do Novo Testamento, é feito alertando os crentes sobre os falsos profetas que se infiltrariam, os falsos mestres dentro das igrejas cristãs. Isso é fato. Basta você ligar a internet hoje, basta você ir para uma reunião grande de estádio de futebol, né, para você ver o que realmente eu estou dizendo. Se você tiver um discernimento bíblico, se você conhecer a Bíblia, se você tiver discernimento, você vai ver. Então, hoje é injustificável a pessoa, né, fazer o que nem fez Marcos Feliciano, que eu vou deixar o vídeo após a minha fala, para que você constate. Dizer que ele se sente honrado ser comparado com grandes homens, de grandes líderes. Grandes líderes de quê, senhor Marcos Feliciano? Grandes líderes de perdição, grandes líderes do engano. São lobos devoradores que estão aí no meio da igreja para confundi-la, para desvirtuar as verdades de Deus, porque esse povo aí, esses líderes que o senhor citou, eles não pregam sobre doutrina bíblica da Trindade, eles não explicam o que é a personalidade do Espírito Santo, eles não explicam a divindade de Jesus Cristo, eles não estão interessados em nada disso. Eles estão interessados somente numa coisa: ganhar dinheiro, fazer das suas supostas igrejas, que na verdade são seitas, para ganhar muito dinheiro. Afinal de contas, eles andam de jatos, eles têm carros importados, têm propriedades por todo o planeta Terra, justamente porque eles são lobos devoradores que usam os dízimos e ofertas para os seus próprios fins. Mas eles terão a perdição eterna, conforme está escrito em 2 Pedro capítulo 2, de 1 a 3. Eles não vão escapar do juízo de Deus. E o senhor Marcos Feliciano se enquadra dizendo que são grandes homens de Deus, que Paulo Júnior colocou o nome dele junto com essas pessoas. Olha, Marcos Feliciano, você também realmente, o que você tem ensinado de contribuição para a igreja nas últimas décadas? O que você tem contribuído para a igreja cristã? Você tem se dedicado ao estudo bíblico ou dedicado somente a como conseguir as suas aposentadorias no Congresso Nacional? Meus queridos, nós temos que ter discernimento do certo e do erro. Não podemos chamar, conforme a Bíblia está dizendo, ai dos que chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Senhores e senhoras, não há como chamar o mal de bem. E é justamente isso que Marcos Feliciano faz, se enquadrando juntamente com esses líderes de perdição. Bem, é lamentável, né, que a cada dia mais nas terras tupiniquins tenhamos pessoas com essas declarações infelizes, em que confunde milhares de evangélicos. Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Segue aí o vídeo que ele faz essas declarações devastadoras que não tem fundamento nenhum. Basta a pessoa começar a estudar um pouquinho mais, entendeu? Para ela entender os seus equívocos. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Assista aí o vídeo para você ver. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E então, depois que eu assisti, eu me perguntei, o que o meu nome faz no meio de
tantos homens que marcaram e ainda marcam a vida de milhões. Logo eu, menino da Vila Tatu, um ex-cortador de cana-de-açúcar, um ex-engraxate, um pregador simples, que com certeza não sou perfeito e reconheço que sou limitado, mas me considero um servo de Deus que batalha todos os dias pela fé e pelo meu país que amo tanto. Eu não fiquei triste de ter o meu nome citado nesse vídeo. Eu foi lisonjeado. Afinal, ao me comparar com esses grandes homens, me colocando nessa lista tão majestosa, isso deve ser porque de alguma forma eu tenho algo diferente. Então eu só posso agradecer a Deus por essa honra inesperada e estou falando aqui sem demagogia, sem hipocrisia alguma, viu, pessoal? Eu nunca tinha visto esse vídeo, até porque o meu pessoal me blinda, eles não me deixam assistir vídeo onde as pessoas ficam falando muita coisa ruim contra mim, para me proteger emocionalmente, porque eu evito de fato ler mensagens ruins, mensagens de haters, porque isso faz adoecer a alma da gente. Embora eu já tivesse ouvido falar do pastor Paulo Júnior, eu não conheço, eu nunca ouvi uma pregação dele. Agora, pelo que eu vi, o pastor Paulo Júnior nesse momento, depois de convalescer uma enfermidade, graças a Deus se recuperar dela, está enfrentando algum problema no seu ministério e foi afastado das suas funções pastorais. Oremos por ele, irmãos. Sabe, isso me fez lembrar de algo muito importante que eu ensino há anos, que só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Pastor Paulo Júnior, eu digo aqui sem demagogia diante de Deus, se um dia o senhor precisar de uma mão amiga, saiba que a minha estará estendida aqui para o senhor. E digo isso com o coração aberto. Se precisar de alguém para conversar, meu irmão, eu estou à sua disposição. Olha, que Deus te fortaleça nesse momento, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, a ti e a tua família. Que Deus lhe dê uma recuperação muito rápida. E se quiser, pastor Paulo, me chama no direct aqui do Instagram, tá bom? E para encerrar, pastor, eu queria só deixar para o senhor uma frase que eu carrego ela comigo a vida toda. Não há mal que dure para sempre e também não há dor que nunca acabe. Pastor, força! E se você conhece o pastor Paulo Júnior, por favor, faça esse vídeo chegar até ele, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Falsos profetas. Na verdade, o que esses falsos profetas pregam? Eles pregam felicidade, prosperidade financeira, cura, enriquecimento e a extinção do sofrimento. Na verdade, eles estão dando o que está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que é no mundo. Se aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É isso que o mundo quer, o ímpio quer. E os falsos profetas oferecem exatamente isso. Concupiscência dos olhos. Tudo que os seus olhos veem, desejam. Aqui na igreja, nós te daremos. Tudo que a sua carne almeja, ostentação, opulência, vaidade, beleza, conforto, luxo, nós daremos. Concupiscência da carne. E soberba da vida, a deidade do homem. Kenneth Reagan, Benny Hinn, ensinam que somos pequenos deuses. Ensinam que temos a mesma natureza de Cristo. Deidade do homem significa o homem querer ser Deus, né? A soberba da vida. E os falsos profetas, é por essa razão que eles têm tanto sucesso. Por essa razão que as igrejas deles estão lotadas. Templos de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 pessoas abarrotados dioturnamente. Por quê? Porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, aquilo que atrai os meus olhos, a concupiscência da carne, aquilo que a minha carne deseja, a soberba da vida, o desejo de independência, de deidade, de superestimar o homem. Isso é que o mundo possui, todo ímpio possui isso. Logo, esse é o carro-chefe dos falsos profetas. Então ele vai atrair aquilo que está plantado no coração do ímpio, os desejos carnais. São essas as promessas dos falsos profetas. Então ele diz que virá o tempo, o fim, que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Você assiste um culto na Igreja Universal do Reino de Deus, são fábulas. Aquilo que o Valdemiro Santiago propaga na TV, fábulas. O que a Joyce Meyer ensina na TV fechada, fábulas. O Benny Hinn, então, ele está caindo em descrédito até entre os hereges.
As histórias de Peter Pan, Rapunzel, são pequenas perto do que Ben-Hur ensina. Mas as pessoas querem fábulas, querem ser enganadas, querem acreditar em mentiras, porque elas têm comichão no ouvido e se recusam a ouvir as sãs doutrinas. Então, apesar de ser muito triste, é profético. É profético. À medida que o fim se aproxima, isso ocorrerá, e ocorrerá em maior grau, em mais intensidade. Pedro também vai